Eu sei que algumas pessoas, elas têm medo de cachorro, né? E não é uma coisa muito difícil de encontrar por aí, pessoas que têm medo de Sim, cachorro. Mas, e principalmente cachorros, muitas vezes, que estão na rua. sim. E ultimamente a gente tem visto muitos casos que os cachorros estão atacando as pessoas, né? É. Inclusive teve um caso recente daquela escritora lá no Rio de Janeiro, a Rosiana Murray. Uhum. Ela foi atacada por 3 pitbulls e teve o braço dela amputado, né? Acho que Uhum. vocês acabaram vendo Sim, esse tipo de matéria. sim. Qual é a sugestão? O que as pessoas devem fazer, por exemplo, em situações em que elas estão na rua e um cachorro vai agredir ela? O que pode ser feito? Bom, Luiz, esse é um tema bem complicado. Por quê? Você que trabalha com pessoas, você vai entender bem. Trauma, né? Tem o medo, tem trauma, e o trauma ele pode ter níveis, né, intensidades diferentes. Então vamos lá, por exemplo, eu posso tropeçar ou tomar um choque em algum lugar, numa geladeira, por exemplo. Encostei na geladeira, tomei um choque. Sim. E aí eu fico com um trauma, um pequeno trauma, né? Não vou encostar mais nessa geladeira, senão vou tomar um choque. Já é uma resposta neural, né? Então eu vou evitar. Uma cliente que eu atendi, ela estava com a família em frente à casa, e aí um carro desceu desgovernado e atropelou todo mundo. Isso já fazia, se eu não me engano, aí uns 10 anos que tinha acontecido. Ela não andava na rua. Ela andava na calçada, rente às paredes, aos portões. Por quê? Foi um trauma muito forte. Sim. Ela teve que fazer um monte de tratamento, né? Teve uma pessoa que, se eu não me engano, faleceu, ficou bem perto de falecer. Então foi um trauma muito grande. É a mesma coisa, né? Uma situação, a pessoa tem medo de cachorro. Dependendo do medo, dependendo do trauma, ela vai conseguir fazer alguma coisa. Dependendo, não, ela vai travar. Uma vez eu estava treinando um cachorrinho de uma veterinária amiga minha, de Jacareí, numa praça pública. E a gente estava treinando, até esse cachorro era para ser, foi usado um tempinho, né, para terapia em asilo, né? Então a gente precisava fazer ele interagir, como lá era grande, ele ficava solto, a gente chamava, ele tinha que vir. Eu estava treinando com uma guia longa, justamente para ensinar ela a vir. E aí eu soltei a guia, ela estava na grama, e ela estava sendo muito, já era muito sociável por causa dos velhinhos. E aí eu soltei. Entrou uma senhora na praça distraída, e a hora que ela viu a cachorrinha solta, ela ficou estática. E, não, 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 segura ela, segura ela, segura ela. Eu falei, mas ela é super boazinha, ela é pequenininha. Não, e ela a cachorra querendo brincar, e ela tremendo, assim, uma shih tzu, né? Aí eu puxei a cachorrinha, falei, me desculpa, né? Ela é muito boa. Não, não, eu não consigo ter contato com o cachorro. Por quê? Ela viu a irmã dela na infância ser morta por um cachorro. O cachorro atacou e. Então é um trauma imenso. Sim. Então é muito difícil, Luiz, eu falar, até eu sei, né? No meu caso, no caso da Rayane, nós sabemos como agir. Por exemplo, linguagem comportamental, linguagem corporal. Às vezes a gente está passeando com um cachorro, essa semana mesmo, semana passada, desculpa. Estava passeando com 2 cachorros e uma cliente. E vou contar o caso dela que vai de encontro a isso que eu falei. E vieram 2 cachorrinhos correndo, bravos, para cima da gente. A sorte qual que era? Como eu sei que o bairro dela tem bastante cachorro, a gente leva o borrifador de água, que sai um jato de água que alcança uns 5 metros de distância, justamente para inibir, né? Tem pessoas que andam aí com um pedaço de madeira, não façam isso. Se o cachorro fica agressivo, você bater no cachorro, aumenta a agressividade. Então a gente usa sustinhos. E o borrifador estava lá. Só que os cachorros eram tão agressivos para cima dos cachorros que a gente estava passeando, que eu jogava o borrifador e o cachorro não se afastava. Muito difícil. E 95% dos cães se afastam, né? Eu ando com o nosso, eu ando sempre com o borrifador.
Então é uma dica. Já você passeia com o cachorro, Legal. leva um borrifador. 95% dos cachorros vão se afastar com o susto, porque eles vão sentir da água. Mas um borrifador com jato que alcança bem distante, tá? Um jato bom. Então essa é uma dica, mas pode ser que esse cachorro que vem é um dos 5%, como aconteceu na semana passada, jogando e nada. Aí o que você faz? Utiliza a linguagem corporal. Os cachorros, eles entendem muito, a maioria dos animais. Altura quer dizer com mais liderança. Quanto mais alto, mais risco. Então, por exemplo, se você levantar os braços, né, e fazer um barulho, né, firme, foi o que eu fiz. Eu estava borrifando e nada, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Aí eu levantei, né, e comecei a fazer uns barulhos altos, né. Aí o cachorro falou, opa, não vai dar pra gente. Isso aí eu não vou encarar. Mas é difícil também passar pro tutor tudo isso. Sim. A minha cliente, ela foi até bem pra caramba, né. A Mari, né? Parabéns, Mari. Por quê? Quando eu comecei a treinar os cachorros da Mari, ela tava com o dedo quebrado. Porque ela foi passear com os cachorros, olha o trauma aí. Foi passear com os cachorros, aconteceu a mesma situação, ela não teve controle, e o cachorro maior dela ficou agressivo, e na ida enrolou a guia na mão e quebrou o dedo dela. Sem contar que a Soca, eles estavam com a gente lá na trilha, a Soca já havia mordido um monte de vezes o marido dela, né? E estava muito agressiva. Mordeu ela também, enfim. Então, imagina só o trauma da Mari. Passeando com os cachorros, acontece uma situação dessa sozinho, né? Os cachorros brigam, ela quebra o dedo, ela ficou, a gente está treinando o cachorro delas, lá é um caso muito complicado. Agora tá uma melhora muito legal, mas fazem o quê? Deve ter uns 3 meses que a gente está treinando os cachorros, mais até, 4 meses. Com uma aula semanal. A gente está treinando os cachorros da Mari. E até então, há uns 20 dias atrás, ela não conseguia descer com os cachorros. Por conta do trauma desse episódio. Ela não conseguia. Sim. Então, é bem difícil. Existem formas, né? Linguagem corporal, tom de voz, borrifador. Teve um caso, que lá em São Paulo, quando eu treinava cães lá, que a gente ia passear e um cachorro, na Zona Norte, né, tem umas casas antigas ainda, né, nos bairros. E tem algumas casas que tem um murinho bem baixinho, um portãozinho bem baixinho. O cachorro pulava e vinha avançar no cachorro do meu cliente. E aí não funcionava o borrifador, não funcionava susto. Aí um dia eu estava passando por lá e o tutor dele estava no portão. Eu falei, senhor, eu treino o cachorro do meu cliente e todas as vezes que eu passo aqui, o seu cachorro pula o muro e avança no cachorro do meu cliente, já quase mordeu, né? E é uma situação complicadíssima, né? E o detalhe, era o único lugar que a gente conseguia passar saindo da casa do cliente. E aí eu falei para ele, ó, eu sou adestrador, eu já tentei borrifar o cachorro, quando ele vem, ele continua agressivo, dá susto, ele não. Eu posso usar algum susto para ensinar ele, pelo menos não vir aqui em cima, vai ser até um benefício para o senhor. Ele falou, fica à vontade, para mim é um problema, porque ele pula aqui. Aí o que eu fiz? Usei biribinhas, estalinhos. Então para aquela aula eu já ia com o bolso cheio de estalinhos. Quando eu passava, o cachorro pulava, eu jogava uns 3. E ele pulava de volta. 3, 4 vezes que a gente passou e isso aconteceu, ele não vinha mais. Não pulava mais. Né? Uma boa. Dependendo da situação. Não corra também, não correr. Exato. Porque, igual você falou, a senhorinha lá da praça, ela paralisou. Mas tem gente que já tem resposta ao contrário. Corre. Né? A fuga, né? Ativa o modo fuga. Exatamente. E correr vai ativar o modo caça no cachorro. Não só a caça, mas também, por exemplo, cão comunitário, né? Cachorro que é tratado na rua, né? Coloca lá uma casinha, coloca comida para ele todo dia, água, então ele tem um território. Sim. É muito comum esses cães ficarem territorialistas, porque a maioria dos cães comunitários eram cães de rua, nunca tiveram território. De repente ele tem um território, uma casinha, comida, água. Eles ficam territorialistas. Mas a agressividade para os cães
É claro que assim, para um cachorro que não tem um problema comportamental, uma agressividade por dominância. Então, a agressividade para os cães, ela é a única, é a última via que eles vão recorrer. Por quê? Risco. É instinto, né? Ele não vai querer sair brigando com todo mundo porque tem risco, né? Ele pode até morrer numa briga. Então, geralmente, é a última via que eles recorrem é a agressividade. Mas aí tem toda uma linguagem corporal, né, do ser humano, por exemplo. Uma pessoa que tem medo, passou em frente à casa de um cão comunitário, ele vai latir. Se a pessoa correr, opa, ela tá com medo. Isso pode ativar mais agressividade, mais latido. Como existem casos, né? Um cliente falou para mim, eu passei outro dia aqui, o cachorro me mordeu. Mas é uma mordiscada de aviso, tipo, não, sai daqui, que aqui é meu território. Sim. Né? E isso pode piorar. No caso aí dos pitbulls, do ataque dos pitbulls. Luiz, a grande maioria, né, eu como especialista em comportamento, eu fico triste, eu adoro a raça. Não vou negar, eu já tive pitbull. Quando eu trabalhava em São Paulo, a gente montou um teste de temperamento para detectar agressividade específica na raça. Eu estudei muito a raça. Quando teve aquele boom, isso eu gosto muito de falar, né? Eu estava trabalhando lá na Cão Cidadão e a gente foi atrás de dados, mas o dado que mais me chamou a atenção naquela época, há uns 20 anos atrás, quando teve aquele primeiro boom de ataques de pitbull que a mídia focou, naquela época, para cada ataque de pitbull, tinha 300 de vira-lata SRD. Para cada ataque de pitbull. Só que o que era mais interessante passar na TV? A mordida de um vira-lata ou a mordida de um pitbull? Então, né, a mídia vai querer holofotes, vai querer. Então, ele começou a ser estigmatizado aí. Né, infelizmente. Virou vilão ali, né? Vilão. Aí, vamos mais a fundo. Eu estudei alguns casos de ataque. Na maioria dos casos de ataque de pitbull, tinha agressividade do tutor para o cachorro. Que é o que a gente falou um pouco atrás. Ou seja, eles aprenderam. Teve um caso de um velhinho que ele morreu. O que aconteceu? Ele era alcoólatra e ele chegava na casa, o cachorro não era dele, o cachorro ficava preso numa casinha, um pitbull. Se eu não me engano, era periferia da Zona Norte de São Paulo. E aí o cachorro começava a latir para ele era alcoólatra, chegava alcoolizado, e ele pegava um cabo de vassoura e batia no cachorro, para o cachorro parar de latir. E aí, cachorro, quando você afronta, o cachorro tá preso, tá na casinha, você vai bater nele, qual que é a única coisa que ele pode fazer? Reagir agressivamente. Só que ele não conseguia sair e o senhorzinho batia. Isso se repetiu várias vezes. Uma vez ele escapou da corrente. E aí, o que aconteceu? Ou era a vida dele ou era a vida do... Ele matou. Então, qual que é? A maioria dos casos aí, o problema é a falta de buscar conhecimento dos tutores. Né? Por quê? A agressividade é a última via. Mas, por exemplo, você pega pitbull. Vejo muita gente pegando pitbull e colocando como cão de guarda. Sem nenhum treino. E isso é um dos treinos mais complexos que tem para se fazer. Exato. Para você ter ideia, nós sabemos fazer. Tem um curso de especialização nisso. Trabalhei com as pessoas lá em São Paulo. Eu conheci o Sargento Batista, do Canil, da Polícia Militar da Zona Norte. Acompanhei o trabalho dele, sei fazer. Gosto de fazer, já fiz. Mas se um cliente chegar para mim e falar, Cris, treino meu cachorro para guarda? Treino. Mas primeiro a gente vai fazer o básico, até chegar no ponto de você falar para ele, não, eu jogar um pedaço de picanha na frente dele, ele não pode pegar. E você que vai controlar. E nesse mesmo pedaço de picanha você vai falar, vem, e ele tem que vir até você. Porque aí você tem obediência já quase 100%. Né? Na agressividade é além ainda, por quê? No treino, no ataque, né, na guarda, você vai além. Porque você vai trabalhar com aquele cão, só que ele vai estar ali naquela explosão de agressivo.
Então você tem que ter esse controle com o cão agressivo. Ou seja, muitos adestradores que não têm essa prudência acabam treinando armas incontroláveis. É a mesma coisa de eu chegar e falar, ó Luiz, aqui, isso aqui é uma arma de fogo, tá? Você nunca viu uma arma de fogo na sua mão, na sua frente. Isso aqui é uma arma de fogo, toma pra você. Usa como você quiser. Você não sabe nem... Isso. Exatamente. Então o cachorro é a mesma coisa, você treinou ele pra matar. Se o tutor não tiver controle, o cachorro vai virar uma arma. É igual muitas pessoas falam, né? Eu tava passando na rua, vi uma briga de cachorro, e a gente tentou separar de todas as maneiras e não conseguiu. Porque é igual a gente falou, tá naquela explosão de adrenalina na hora da agressividade e tem que ter o controle naquele momento mesmo, porque é onde o cão muda, né? Muda. Se mudasse. Porque é a vida, né, que é instinto, né? Sim. A gente até estava assistindo uma aula que um amigo meu me mandou de neurociência, né? E estava falando ali, mostrando a diferença do cérebro humano para o cérebro canino, no caso, né? Uhum. O cérebro canino é chamado de reptiliano, ele só tem uma parte, né? E o humano tem mais 3, né? Que são responsáveis pelas emoções, sentimentos, né? E se retirar dessas outras 2 partes, a gente também viraria animais instintivos. Primitivos, exatamente. E é exatamente o que acontece. Então, numa situação de agressividade, alguém veio me bater, vou bater também. Eu não vou ficar apanhando. Quer tirar minha vida? Opa, vou tentar tirar dele. Né? Isso com o nosso racional. Imagina um cachorro. Uma senhora, semana passada, eu estava passando com um cachorro, com um pitbull, treinadinho, né? De focinheira, porque a lei tem que usar, por mais que seja bonzinho. E aí ela falou, nossa, raça aí, né? Tinha acabado de passar a reportagem, então o pessoal tava lá armado, né? Nossa, raça aí, o pessoal passa até com medo. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, ele é quietinho, ele é bonzinho demais. E ele é bonzinho, só que a pessoa ali arregala o olho com medo, falou, não, menino, outro dia o pitbull escapou ali da casa, veio pra cá e pegou o cachorro, começou a morder, e aí tinha 5 homens dando paulada e ele não soltava. Nossa. Meu Deus do céu, não vai soltar, vai piorar, porque estão mordendo um ao outro, sentiu dor, vou morder mais, né? Porque tá me machucando, Tá tô no com ápice risco. da agressividade naquele momento, né? Nessa hora, vou até dar uma dica aqui, né? Nessa hora que você for separar a briga de cachorro, jamais bata no cachorro. Exato. Independente de quem começou, de quem não começou, Não tem isso pra não eles. faça isso. E o que não deve faça. ser feito nesse caso? Uma das formas... Pode falar. Depois eu complemento porque eu já vivenciei algumas brigas. Muito importante. Uma das formas é você levantar as patas traseiras do cão. Levantar. Por quê? O que acontece? Na Porque verdade, ele se desequilibra. não só o desequilíbrio, mas os cachorros, quando eles mordem, chega uma hora, e eu sei bem disso, eu quase morri uma vez. Eu ia perguntar se vocês já foram. É. Eu ia perguntar pra vocês se vocês já foram mordidos. Já? Mordidinha assim acontece de vez em quando e a gente, cachorrinho pequeno, mas mordida pra valer foi uma vez que eu quase morri. Mas quando o cachorro morde e segura, enfia ali os caninos, né, ele não vai ter força o tempo todo nas mandíbulas para manter aquela mordida, então vai escorregando. Então instintivamente chega uma hora, né, na hora da agressividade lá, que ele vai fazer isso aqui, ó, vai morder de novo, vai arrumar a mordida. Entendi. Tá? Então, quando você levanta as patas do cão, alguns cães se desequilibram, como a Rayane falou, e soltam. Mas dependendo do nível de agressividade, uma vez eu estava com esses mesmos pitbulls, olha que coincidência, que a senhora falou isso, passando numa rua e eu comecei a ouvir cachorro brigar. Aí eu, caramba, a coisa tá feia. E aí era uma rua sem saída, que dava numa outra rua, né, que tinha um canteirinho no meio. A hora que eu olhei 2 cachorros grandes, porte médio para grande, atracados e o pessoal batendo no cachorro. Aí eu peguei os pitbulls que eu estava, né, um macho e uma fêmea. Eu ando com guia longa, né, então eu enrolei, amarrei para não correr risco. E corri, falei, para, eles vão piorar a agressividade, já estava sangrando, já estava descolando a pele assim de um deles, do pescoço. Eles estavam já com sinais de exaustão, já deviam estar ali um tempão.
Aí eu falei, quem que tem algum dono de algum deles aqui? É um menininho de uns 15 anos, 16, falou, eu sou desse aqui, ó. Falei, então você vai fazer o seguinte, calma, se afasta todo mundo, eu vou segurar as patas traseiras desse aqui, vou levantar, você vai fazer a mesma coisa com ele, tá? Só levanta, deixa as patas dianteiras no chão. E aí a gente fez. Levantou, os cachorros não largavam, não largavam. Ficaram Caramba. mordendo. Que fixa, né? Que tenso. Prende o- Muito tenso, né? E você tem que ter ali sangue frio. Eu falei, você tem força para colocar eles no ar? Ele falou, tenho. Então vamos levantar no ar. 1, 2, 3, levantamos, tiramos as patas. Ficaram mordendo um outro com as patas para No ar. cima e sem apoio no chão. Olha, demorou uns 3 minutos. Aí eles No ar soltaram. ainda? No ar. Caramba. Soltaram. Aí o cachorro que eu tava, por que também segurar as patas traseiras? Porque se você segurar a dianteira ou tentar o corpo dele, existe uma mordida, uma agressividade que ela é, a gente chama de agressividade por transferência ou redirecionada, que é o quê? O cachorro tá agressivo, né? Aí você encosta nele, ele morde o que está mais perto. Então eu seguro as patas traseiras exatamente para evitar essa agressividade. Tanto que a hora que soltou, ele tentou virar para mim e me morder, só que ele não conseguia alcançar porque eu estava com as patas no ar, Sim. tá? E você tem que segurar longe do seu corpo também. Aí eu falei, agora você corre com ele para sua casa, né? Porque senão eles iam se atracar de novo. Ele conseguiu, então. Conseguiu. Ah, Aí ele que colocou bom. na casa e aquele outro cachorro que eu tava, né? Eu tive Uhum. que soltar ele meio longe assim, mas ele era o cachorro da rua, ele era um cachorro comunitário. Territorialista. Exatamente. Com certeza ele Por se isso que eles sentiu ameaçado brigaram. e por isso atacou. Exatamente. O outro Então, deve ter se soltado, né? Deve ter acontecido alguma coisa. acontece muito, infelizmente, acontece. né? Por isso que as pessoas, o ideal, o perfeito, né? Eu tenho clientes que já fazem isso. Eu quero um cachorro, eu quero um gato, eu quero um macaco, eu quero um pássaro. Entre em contato com um especialista em comportamento animal. Por quê? Eu faço isso, eu presto consultoria para esse tipo de cliente que é consciente. Eu vou na casa dele, você tem um espaço legal, converso com ele, como que é a sua família, você tem filhos, criança, Uhum. avalio tudo, sua rotina, você tem tempo, você gosta de fazer esporte, não gosta, né? Tudo isso vai me proporcionar parâmetros para eu indicar o melhor indivíduo de uma determinada espécie, né? Eu prestei esse serviço para um cliente que eu treino e aí se enquadrou com um Border Collie, né? E ele tem lá a Border e a Border é lógico, assim, o cachorro começa a fazer coisa errada, mas aí você já tá lá, você já corrige. Então, o ideal é escolher o melhor animal. É lógico, em caso de adoção, não dá para escolher o melhor animal, mas você pode, por exemplo, eu posso acompanhar o cliente Uhum. até a ONG ou até o canil que ele está interessado e a gente fazer um teste de temperamento para ver qual que é o melhor cachorrinho. Que legal.